Essa crise que está aí foi produzida pelo Lula, pelo PT e pela Dilma. Meu irmão brasileiro te lembra disso, quando é que começou? Isso foi o Lula e o PT. A democracia por Lula é só quando é ele o candidato, que aliás é sempre o mesmo candidato em todas as eleições de 89 até hoje, por si ou por alguém que descaradamente se apresenta para o Brasil com a máscara dele. O Lula não aprendeu nada, o Lula está agarrado com o Renan Calheiros, o Lula acertou-se com o Gedel Vieira Lima. É o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. E não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Pessoal, olha só essa tacada que o Ciro Gomes vai dar na cabeça do Lula. Tá vendo essa crise, essa situação fiscal, esse roubo, tudo que tá acontecendo aqui no Brasil? O Ciro Gomes vai colocar o dedo no nariz de Lula e vai dizer: a culpa é sua. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, porque o Ciro Gomes falou, foi dentro da Rede Globo. Ele mostrou: olha, vocês que são puxa-saco, passa pano pro Lula. Quem fez esse rombo aqui no Brasil foi o Lula. Então bora ver aqui as falas do Ciro Gomes, porque também vocês vão ver as falas do Haddad dizendo que o pobre está no orçamento, o Lula está trabalhando pelos pobres. Vocês vão ver também um jornalista aqui falando do roubo do INSS, do irmão do Lula, Frei Chico. Mas eu quero deixar primeiro essa tacada com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, embora já votou, já apoiou, já foi ministro do Lula, hoje ele se revoltou. Segundo ele, não vota mais no Lula. Vamos ver, né? Não sei. Lula, o Ciro parece que é duas caras. Mas, por enquanto, eu concordo com tudo que ele tá falando. Bora ver essa tacada aqui. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E bora ver esse vídeo porque tá sensacional. Olha só. Essa crise que está aí foi produzida pelo Lula, pelo PT e pela Dilma. Como um preço, eu conheço os números. O desemprego brasileiro fica entre 4% e 5%. Historicamente, com a Dilma foi a 12%, agora está aí, nunca mais desceu de 10%. As pessoas sabem disso. O Lula pegou o crédito no Brasil, subiu de 15% para 55% do PIB, todo mundo se sentiu confortável, criou crédito consignado, fazendo picaretagem com o Banco Rural, entregando o cadastro do INSS. Eu vi tudo isso, a roubalheira, tudo propina. Aí o povo brasileiro foi ao crediário, se sentiu confortável. Sabe o que aconteceu hoje? 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento. 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados com o nome no SPC. Isso não foi o Bolsonaro está agravando tudo isso muito, é uma tragédia. Mas isso armou, meu irmão brasileiro, te lembra disso, quando é que começou? Isso foi o Lula e o PT. Sabe, promover o nacional consumismo na base de juro alto, câmbio artificialmente valorizado, ficou mais fácil você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo picanha e cerveja, ele faz essa ironia. Transferiu para os bancos 4 trilhões de reais em números redondos, enquanto transferiu para o povo pobre 330 bilhões de reais. Ele mesmo sabe disso. O Lula tem declarações dizendo que esse negócio de manufaturado, de indústria, não tem relevância, porque chegou o tempo que as commodities vão valer mais, olha, que vão valer mais do que os produtos manufaturados. É de que se trata, de devastar a indústria brasileira. A democracia por Lula é só quando é ele o candidato, que aliás é sempre o mesmo candidato em todas as eleições de 89 até hoje, por si ou por alguém que descaradamente se apresenta para o Brasil com a máscara dele. O Lula não aprendeu nada, o Lula está agarrado com o Renan Calheiros, o Lula acertou-se com o Gedel Vieira Lima, lá na Bahia agora. O Lula está agarrado com o Eunício Oliveira, a quem já tinha dado R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. Tudo ladrão. E eu sou obrigado a engolir isso em nome de quê? Mas eu sou visto como uma espécie de petista, de tanta ajuda que eu já dei ao Lula. Daqui para frente, sabendo o que eu sei, tendo falado o que eu falei, passa a ser cumplicidade. Sabe, o Lula é o responsável maior. Não é por nada não, mas o maior responsável pela tragédia que está acontecendo no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula tem 30% de fanáticos, que ele pode bater na mãe, falar Jesus de palavrão, e as pessoas relativizam. Está aí acontecendo. Interessante, o jornalista da Rede Globo imagina a indignação, a raiva. Eu imagino o arrependimento do jornalista por ter convidado o Ciro Gomes para falar aí, né? Depois de uma detonada dessa, no mínimo eles achou que o Ciro ia passar pano, ia dizer, não, veja bem, o Lula é bom, é honesto, Mas aqui ele simplesmente está descendo a lenha dentro da casa do Lula, que é a Rede Globo. Contra a pior crise econômica da história do Brasil, que foi produzida pelo PT. E aqui que eu... Agora, olha só o Fernando Haddad falando do pobre no orçamento, porque tudo isso que o Ciro Gomes falou é fato.
Mas aqui o Haddad fala como se o Lula fosse o pai dos pobres mesmo, como se o Lula tivesse preocupadíssimo com o Brasil. Bora escutar esse Tachad falando, porque tudo que ele sabe fazer é aumentar imposto, colocar taxa pro povo brasileiro, e diz que se preocupa com o pobre. Mas aqui ele vai dizer que o pobre tá no orçamento, segundo o Lula mandou ele colocar. Bora ver o que é que esse incompetente fala também, olha só. O presidente Lula determinou. Haddad, eu vou te convidar para ser ministro da Fazenda, mas você tem que prometer uma coisa. Nós vamos realizar o meu slogan de campanha. É o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda. Pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Cara, é o mesmo discurso há mais de 30 anos. Detalhe, eles querem botar a culpa dessa merda que nós vivemos no Brasil naqueles que produzem. Eles não têm espelho em casa para saber que há mais de 35 anos é eles que governam o país. É as medidas deles que governam o país. É esse assistencialismo barato que ele está falando em orçamento que está gerindo as eleições no Brasil. As pessoas não querem produzir, Haddad, por causa da cultura que vocês implementaram. Mas tu és abobado, cara. Isso aí quem é que comanda? Tu és um fantoche do Lula. Tu és um fantoche do Lula. Tu és um fantoche do Foro de São Paulo. Tu és um fantoche do Maduro. Tu és um fantoche dos Kirchner. Porque na verdade tu não tens pensamento para inventar alguma coisa. Tu só reproduz aquilo que de fracasso acontece nos países vizinhos. Mas uma vergonha para o nosso país ter esse cara como ministro da Economia. Um cara que não incentiva a produção. Um cara que não sabe que é quem produz que paga o salário. Que é quem produz que dá o desenvolvimento econômico, não é o Estado. E outra, por que esse cara, durante anos, não estava tão assim afoito para querer buscar os bilhões que foram roubados em escândalos de corrupção dos governos do PT? Eu não vi ele fazer esse discurso, obrigando que as pessoas que roubaram devolvessem para o Estado. Não, é o mesmo discurso marxista. Aí depois, quando a classe que produz vem e começa a meter pau no PT, eles vêm com discurso de ódio. Ah, porque fazem discurso de ódio. Vá direto, Satanás. O irmão. É inacreditável, né? Olha agora. Ó, sabe quem é esse carequinha aqui? Ó? Esse carequinha aqui é o irmão do Lula, que simplesmente os aliados do Lula na CPMI blindaram para que ele não fosse lá prestar esclarecimento dos bilhões que a Conafé, que ele é vice-presidente, roubou, desviou dos aposentados. Esse velho aqui, ó, disseram, não, ele é o santo, né? O irmão do Lula, o Frei Chico, só faltaram chamar ele de santo, ele sempre se preocupou com os pobres, e eles plantaram aquela narrativa na hora de colher a assinatura para assinar, para chamar ele, para prestar esclarecimento. Simplesmente os esquerdistas não convocaram ele. É inacreditável. Olha só o que esse jornalista vai falar sobre o Frei Chico, o irmão do Lula. Tenho certeza que se ele fosse, o Lula ia dançar, mas... Aí eu pergunto, eles estão preocupados em querer saber quem roubou o Brasil? Eles estão preocupados em querer saber para onde foi esses bilhões? É claro que não. A gente já sabe quem é o Lula. Corrupção, esquema de rachadinha. A gente já sabe quem é o Lula, petrolão, mensalão. E agora esse escândalo dos aposentados, que ele diz que está ressarcindo, o governo está ressarcindo. Tá nada, quem está ressarcindo é nós, é nossos impostos que está ressarcindo esse povo. Não é o governo não. Mas bora ver esse jornalista falando do irmão do Lula aqui, ó. O irmão do Lula tentou meter a mão até no dinheiro do Bolsa Família. Talvez você conheça José Ferreira da Silva como Frei Chico, mas o que não te contaram é que ele é vice-presidente de um sindicato que usa da sua influência para arrancar dinheiro até de quem mal tem com o que viver. O sindicato é o Sindinap e logo no início do mandato eles mandaram um ofício para o governo pedindo autorização para descontar mensalidade sindical direto do contra-cheque de quem recebe Bolsa Família. Sim, você ouviu certo. Eles queriam tirar dinheiro de quem depende desses benefícios para comer. Quem revelou isso foi o jornal Metrópolis. Documento oficial, assinado, tudo registrado. E segura essa, hein? Segundo o Tribunal de Contas da União, o faturamento desse sindicato disparou. Saltou de 41 milhões de reais para 149 milhões de reais em 2 anos. Tudo isso enquanto aposentados reclamavam de descontos que nem sabiam que estavam autorizando. E para garantir que o dinheiro continuasse entrando, ainda pediram para o governo permitir a renovação automática dessas filiações.
sem assinatura, sem consentimento e com validade para sempre. Ou seja, entrou uma vez, paga para sempre, mesmo sem querer. E aí eu te pergunto, isto é governo ou é esquema? Se isso te deixa indignado, comenta agora. Tira a mão do meu bolso. Isso é um bandido. Não é novidade pra ninguém não, gente. O PT é uma quadrilha de bandido. Aí tá o irmão do Lula aí envolvido aí. Aí não, ninguém tem prova, ninguém... Que não tem, o cara faz parte de um sindicato que recebia 41 milhões e passou para 149 milhões. E aí, não, coloca os descontos automáticos para sempre. Independente se a pessoa autorizou ou não, nós continuamos descontando aqui. Era assim. Era isso que estava acontecendo. E quantos milhões de pessoas estavam tendo desconto sem que tivesse autorizado? E olha, e outra coisa, até o final da vida dela ia ficar os descontos indevidos. E aí você vê, o jornalista não liga, tem muita gente que não tá nem aí. Mas olha só, o que o Ciro Gomes vai falar de novo. Olha só. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Não, você tá fazendo uma calúnia, Ciro. Cuidado, porque segundo o Lula, ele é a alma mais inocente do mundo. Olha só o que o Lula falou sobre ele. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Quando o Lula morrer, tem que canonizar esse homem, tem que fazer uma estátua, tem que botar ele como um santo, fazer igual o Cristo Redentor de São Paulo, fazer uma daquele tamanho e coloca ele em algum lugar do país. Como o Santo Lula, o homem mais honesto, o homem mais limpo, o homem mais santo, o homem mais puro do mundo. Ele disse aqui. No mundo, na Igreja Católica, no mundo inteiro, em qualquer lugar, não existe uma viva alma mais honesta do que eu. Esse bandido falou isso. Esse bandido aqui, que a esquerdalhada, esses sindicatos aí que tem o dedo do irmão dele e ele, e o esquema é muito grande, que é tanta gente, bilionários por aí. Segundo ele é a alma mais honesta do mundo. Enquanto isso, o país está afundando na miséria, desvio, corrupção, delação, apontaram. Palocci disse, eu coloquei dinheiro na mão do Lula, mas o Lula é a alma mais honesta do mundo. E ele acredita nisso. Ele tem certeza disso. Se ninguém acredita, pode ter certeza. O Lula acredita. É inacreditável. Se você quiser ganhar de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Assista uma aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Eu não estou prometendo a você que você vai ficar rico. Não é jogo, não é aposta, não é tigrinho, não é nada disso não. É um trabalho aqui na internet, onde você pode rentabilizar mensalmente. Se você quiser e tiver interesse, clica no link. Assista uma aula que tem lá gratuita, que vai te mostrar o caminho, o passo a passo, como você fazer. Parar de depender do governo. Se você não depende, tudo bem. Mas para você ter uma renda alternativa, para que o Estado não queira colocar pressão sobre você. Você tem que ter a sua renda própria. E você pode aprender isso aqui na internet. Se você tiver interesse, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. E assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. E eu tenho certeza que você é capaz de fazer de 2 a 5 mil reais por mês tranquilamente. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.